Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo de história de personagens, trazendo aqui a história deste que é um personagem que está em evidência no momento, um personagem bastante popular de Dragon Ball, mas que está voltando à ativa agora. Eu estou falando do Broly, o lendário Super Saiyajin. Você conhece a história do Broly? Aliás, você conhece a história do atual Broly, porque tem mais de um agora. Temos a versão original e a versão canônica. Vou falar disso nesse vídeo aqui também, mas basicamente a versão original é a versão que não estava incluída na cânone de Dragon Ball, ela era exclusiva apenas dos filmes. Já a versão nova, a versão que foi introduzida no último filme Dragon Ball Super Broly, é a versão canônica, ou seja, ele está inserido na mesma cânone do anime e do mangá. Então, com isso em mente, devo avisá-los que a história que será contada aqui, primariamente, é a história canônica, portanto, tem spoilers do filme Dragon Ball Super Broly. Eu vou contar aqui uma boa parte do filme, então se você ainda não viu, recomendo que não veja esse vídeo, vá lá, assista o filme e depois volta aqui para assistir esse vídeo, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e gosta do nosso conteúdo, ative o sininho das notificações e dê o like pro YouTube entender que você gosta do Tentáculo Tube e te recomendar mais vídeos. Então bora falar de Broly. Broly é um personagem da franquia de anime e mangá Dragon Ball, criado pela Toei e pelo Akira Toriyama. Sua primeira aparição foi no filme Dragon Ball Z, Broly, o lendário Super Saiyajin, lançado em março de 1993. Porém, recentemente, ele recebeu sua versão dentro do cânone principal da franquia, que estreou no filme Dragon Ball Super Broly, lançado no Japão em dezembro de 2018 e no resto do mundo em janeiro de 2019. Broly é um Saiyajin, filho de Paragas, um dos principais generais do exército do Rei Vegeta. Nasceu na mesma época que o Príncipe Vegeta, sendo posto na câmara incubadora na mesma época também. O Rei Vegeta tinha grande orgulho de seu filho, que ainda recém-nascido já apresentava um poder latente capaz de superar os guerreiros de elite. Ele se gabava, afirmando que o Príncipe Vegeta seria o Saiyajin mais poderoso de sua geração e poderia liderá-los numa possível rebelião contra Frieza, que na época havia acabado de assumir o comando de seu exército, antes liderados pelo seu pai, o Rei Cold. Porém, quando Broly nasceu, ele apresentou um poder latente extremamente alto, que não só superava o do Príncipe Vegeta, como também era tão grande que faziam alguns médicos acreditarem que ele poderia ser o lendário Super Saiyajin. Por despeito e também medo de que esse bebê um dia se torne um problema, Rei Vegeta ordena que Broly fosse mandado para um planeta distante e inóspito, para assim ele morrer por lá. Paragas, em resposta, se rebelou e foi atrás do filho para salvá-lo e depois se vingar. Ele o encontra no planeta chamado Vampa, mas logo depois a sua nave fica irreversivelmente danificada, resultando em Paragas e Broly ficando presos naquele planeta, sem qualquer esperança de resgate. Por anos, pai e filho permaneceram ali e Broly foi criado na base de treinamento, se tornando praticamente uma arma para Paragas usar em sua futura vingança. Se adaptaram ao ambiente e aprenderam a sobreviver naquele planeta. Broly nunca conheceu ou interagiu com nenhum outro Saiyajin exceto seu pai. Seu único amigo conhecido foi uma criatura que ele batizou de Ba. Porém, Paragas não queria que Broly ficasse amigo da criatura e atirou nela para que ela nunca mais voltasse para ele. No processo, uma das orelhas de Ba é decepada e Broly decide passar a vestir a sua pele para se sentir sempre próximo de seu antigo amigo. Conforme os anos se passaram, Broly adquiriu uma enorme força. Essa força, porém, se provou um perigo quando ele se transformava em Ozaru, o macaco gigante, forçando Paragas a arrancar a sua cauda permanentemente. Apesar disso, ocasionalmente Broly tinha ataques de fúria, e quando esses ataques aconteciam, Broly se tornava capaz de ter acesso ao poder que ele ganhava enquanto na forma de Ozaru, porém sem se transformar. Diante desse descontrole perigoso do filho, Paragas conseguiu de alguma forma construir uma coleira capaz de gerar descargas elétricas muito fortes. Com isso, sempre que Broly perdia o controle, Paragas acionava a coleira através de um controle remoto, dando-lhe um choque e eventualmente o doutrinando. Muitas décadas se passaram e os dois finalmente encontrariam um resgate quando dois membros do exército de Frieza, chamados Shirai e Remo, passaram nos arredores em busca de recrutas poderosos para o exército.
Eles detectam o poder deles e resgatam os dois no planeta Vampa, levando-os diretamente para o Frieza. Eles logo são atualizados da destruição do planeta Vegeta ocorrida anos atrás e que alguns sobreviventes Saiyajins estão vivendo na Terra, incluindo o Príncipe Vegeta. Paragas logo decide pôr em prática sua tão sonhada vingança, buscando descontar no príncipe o que o rei fez a eles. Broly não se importava com isso, mas havia aprendido a sempre obedecer e respeitar o seu pai. Ao mesmo tempo, ele passaria a desenvolver uma amizade com Shirai e Remo, que passaram a expressar carinho pelo Saiyajin depois de descobrirem a educação desumana que ele sofreu do pai. Shirai, inclusive, rouba o controle remoto de Paragas e o destrói sem que ele reparasse. Quando finalmente chegam à Terra, rapidamente eles chamam a atenção de Goku e Vegeta. Sem hesitar e com o aval de Frieza, Paragas ordena que Broly enfrentasse Vegeta e realizasse a sua vingança. Broly enfrenta Vegeta, porém é surpreendido quando descobre que o príncipe era capaz de se transformar em Super Saiyajin. Apesar de facilmente superado pela transformação, Broly se adapta e consegue se igualar com seu inimigo, mas novamente é superado quando Vegeta se transforma em Deus Super Saiyajin. Como resultado, Broly se descontrola, assumindo a sua força de Ozaru, se tornando um oponente perigoso. Goku assumiria a luta, e mesmo lutando como Super Saiyajin e Deus Super Saiyajin, Broly se mostra um oponente formidável, o que o faz decidir se transformar em Super Saiyajin Blue. Frieza, interessado em saber até onde vai o poder de Broly, mata Paragas. Ao ver que seu pai havia morrido, Broly despertou a fúria necessária, se transformando finalmente em Super Saiyajin. Porém, a força de sua forma Super Saiyajin estava misturada com a força anormal que ele adquire quando descontrolado, resultando nele ser um oponente à altura até mesmo de Goku em sua forma Super Saiyajin Blue. Nem Goku e Vegeta juntos se mostraram capazes de rivalizar com Broly, que já estava tão descontrolado que não sabia mais diferenciar amigo de inimigo, atacando até mesmo Frieza, que até então ele não sabia que era o responsável pela morte de seu pai. Goku e Vegeta são obrigados a recorrerem à fusão, utilizando a técnica de dança Metamoro. Goku e Vegeta se tornam Godita e enfrentam o poderoso Saiyajin. Diante do poderoso inimigo, Broly se adapta mais uma vez e assume a forma de Super Saiyajin Berserk graças ao extremo poder que ele emanava. Porém, dessa vez não foi o suficiente. Broly é derrotado por Godita e estava prestes a ser morto, quando é salvo por Shirai e Remo, que usam as esferas do dragão para mandar Broly de volta ao planeta Vampa. Desde então, Broly, Shirai e Remo deixam o exército de Frieza e passam a viver juntos no planeta Vampa. Goku, que viu o que aconteceu através de Godita, localiza o trio e leva suprimentos para eles usando o teletransporte, pedindo apenas para poder voltar ali de vez em quando para lutar com Broly, dando a entender que eles iniciariam uma amizade. Poderes e habilidades. Manipulação de Ki, o que o permite feitos como lançar rajadas de Ki pelo corpo, voar, manifestar uma força sobre-humana, entre outras habilidades. Habilidades em combate corpo a corpo. Capacidade de acessar a força da transformação em Ozaru sem se transformar, resultando em seu descontrole. Capacidade de se transformar em Super Saiyajin e algumas formas subsequentes como o Super Saiyajin Berserk. Algumas curiosidades sobre Broly. Como todos os Saiyajins, o nome de Broly é baseado em algum vegetal. No caso de Broly, seu nome é uma variação de brócolis. A história contada nesse vídeo se refere à versão canônica do personagem, porém, essa não é a versão original. O Broly original foi criado para o filme de Dragon Ball Z, chamado aqui no Brasil de Broly, o lendário Super Saiyajin. Na versão original, Broly nasceu no mesmo dia que Goku, e assim como a versão canônica, seu poder latente já era imensamente alto, mesmo recém-nascido. Enquanto no berçário, o constante choro de Kakaroto incomodou tanto Broly que afetou seu psicológico, lhe dando uma imensa aversão inconsciente pelo outro Saiyajin. Vendo o imenso poder de Broly como uma ameaça, o rei Vegeta ordenou a sua execução. Paragas tentou impedi-lo, mas acaba sendo sentenciado junto do filho. Quando o planeta Vegeta foi destruído por Frieza, Broly e Paragas sobreviveram graças a um campo de força gerado por Broly inconscientemente. Seria nesse momento que Broly se transformou em Super Saiyajin, para a ironia da situação, já que Frieza destruiu o planeta Vegeta justamente para evitar o surgimento do Super Saiyajin. Sobrevivendo à catástrofe, conforme crescia, Broly foi se tornando cada vez mais poderoso e psicopata, chegando a até mesmo atacar o seu pai. Paragas então criou um dispositivo de controle mental e o inseriu em Broly, passando a ser capaz de controlá-lo. Nessa versão, o período em que Paragas e Broly vão à Terra é por volta do período da Saga do Céu, se fosse no cânone principal.
Eles não chegam a se juntar a Frieza e atuam por conta própria, buscando levar Vegeta para outro planeta e eliminá-lo. Broly, porém, ao encontrar Goku, desperta o trauma que ele adquiriu ainda bebê ao ouvir os constantes choros dele, e isso lhe despertou uma raiva tão intensa que sobrepujou o controle mental da máquina do seu pai. Broly se libertou e liberou todo o seu poder, se transformando na forma que ficaria conhecida como a forma do lendário Super Saiyajin. Broly enfrenta Goku e seus companheiros, se mostrando a maior ameaça que eles enfrentaram até então. Broly apenas foi derrotado depois que Goku reuniu as forças de todos os seus companheiros presentes na batalha, permitindo-o desferir um golpe que derrota o seu oponente. Broly chegou a sobreviver, indo para a Terra em busca de vingança, porém um pouso forçado o fez ficar em coma em uma área gélida, ficando assim por 7 anos. Ele despertaria quando, por um acaso, Goten, Trunks e Videl estavam pela área durante uma jornada em busca das esferas do dragão. Papo vai, papo vem, acontece uma situação em que Goten acaba chorando, e o choro, extremamente parecido com o de Goku quando bebê, acabou sendo ouvido por Broly, resultando em seu despertar. Ao ver Goten, que era idêntico ao Goku, Broly automaticamente o ataca, resultando em uma luta. Gohan logo se juntaria à luta e, ao lado de Goten e do espírito do até então falecido Goku, lançaria um Kamehameha triplo que acabaria definitivamente com a vida do vilão. Broly meio que retornaria mais uma vez pouco tempo depois, já que amostras celulares dele foram recolhidas e clonadas, resultando numa abominação de laboratório que ficaria conhecida como Bio Broly. Porém, essa cópia do Saiyajin seria eliminada pelos esforços conjuntos de Goten, Trunks, número 18 e Kuririn. Essa história que eu acabei de contar é a história original do Broly, porém, como dito, ela não se encaixa no cânone principal, se passando em outra linha do tempo ou outra dimensão, dependendo do ponto de vista. A versão original do Broly ainda apareceria em outras histórias oficiais da franquia Dragon Ball, como Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Heroes, porém, essas histórias se passam em uma linha alternativa chamada Xenoverso. É desconhecido, porém, se a trama dos 3 filmes de Dragon Ball Z em que Broly aparece se passam na mesma cronologia que essas histórias. Na versão original, a forma chamada de lendário Super Saiyajin de Broly era para ser a representação do verdadeiro Super Saiyajin da lenda. Porém, quando a transformação foi inserida no cânone principal através de Kale em Dragon Ball Super, foi dito que a transformação se chama Super Saiyajin Berserk, e que seria uma forma descontrolada e abundante de poder do Super Saiyajin. Mesmo assim, Vegeta chega a chamá-la de a verdadeira forma do Super Saiyajin durante o Torneio do Poder, mas talvez isso seja apenas uma confusão dada à lenda. Ainda falando da versão original do personagem, o Broly original apresenta uma personalidade bem mais psicopata e maligna que a sua nova versão. O novo Broly é quase que o completo oposto, sendo bondoso e até ingênuo, apenas instável com seus ataques de fúria. Na dublagem brasileira de Dragon Ball Super, quando Kale se transforma em Super Saiyajin Berserk durante o Torneio do Poder, o mestre Kami fala que ela, entre aspas, deu uma de Broly. Porém, isso foi um erro de dublagem, já que os personagens ainda não conhecem o Broly nesse período do cânone principal. No arco filler do Torneio do Outro Mundo de Dragon Ball Z, existe uma cena onde tem um figurante com a mesma aparência do Broly original, com exceção das cores. Porém, foi apenas um reaproveitamento de design, aquele personagem não é o Broly. Broly é, de longe, um dos personagens mais populares da franquia Dragon Ball, e talvez o vilão mais popular entre os vilões dos filmes. Broly seria o vilão original dos filmes que mais teve aparições nos longa-metragens de Dragon Ball, sendo 4 já contando com esse novo filme. O segundo colocado seria Cooler, com 2 aparições. A versão atual do Broly possui algumas características que lembram bastante ao do personagem literário Tarzan, sendo um homem criado em um ambiente extremamente selvagem, com pouca interação com seres da mesma espécie e, como resultado, não sabe se comunicar direito com as pessoas. O Broly do cânone principal parece que será esse tipo de personagem, pelo menos a princípio. Apesar das semelhanças, não sabemos se isso foi proposital. Para conhecer mais o Broly, recomendamos a saga do Broly de Dragon Ball Super, que é composta pelo filme Dragon Ball Super Broly. Existe também uma light novel do filme que é exclusiva do Japão. Para a versão original, recomendamos os filmes Dragon Ball Z, Broly, o lendário Super Saiyajin, Dragon Ball Z, a segunda vinda de Broly e Dragon Ball Z, o combate final, Bio Broly. Em outras mídias, a versão original de Broly é o vilão de uma trilogia de filmes de Dragon Ball Z, além de aparecer no mangá de Dragon Ball Heroes e diversos games como os da linha Butoden, Budokai, Burst Limit, Raging Blast, Xenoverse, Heroes, Fusions, Fighters, entre vários outros.
Já a nova versão, a versão canônica de Broly, aparece no filme Dragon Ball Super Broly, além de ter uma rápida aparição no mangá de Dragon Ball Super e aparecer também em uma light novel. A nova versão do personagem também aparece no jogo Dragon Ball Xenoverse 2. O que você acha do Broly? Gostou da nova versão do personagem? Prefere a antiga? Já viu o filme? Gostou ou não? Comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e dê um like para garantir que você receba todo o conteúdo do Tentáculo Tube direitinho aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fica na paz.